Verdade oculta. Jesus revela a samaritana. 3 grupos de adoradores. Qual grupo Deus aceita? Jesus Cristo parou numa conversa com uma mulher e revelou algo que os líderes religiosos escondem até hoje. Ela tinha 5 maridos, mas esses maridos não eram homens de carne e osso, eram deuses pagãos que a aprisionavam. E quando Jesus falou do 6º marido, a mulher samaritana entendeu. Ele não falava de adultério, falava de adoração. Nesse encontro, Jesus separou a humanidade em 3 grupos. Apenas um deles Deus aceita. Você está nesse grupo? Ou você faz parte dos que adoram no monte, subindo lugares altos, achando que Deus mora lá? Ou talvez você seja dos que adoram no templo, preso dentro de paredes construídas por mãos humanas, seguindo homens em vez de seguir Jesus Cristo. A Escritura Sagrada esconde verdades que os guias cegos não querem que você descubra. No capítulo 4 do livro de João, Jesus teve uma conversa com essa mulher samaritana que muda tudo o que você aprendeu sobre adoração. Ela só falava de coisas materiais. Jesus só falava de coisas espirituais. Até que ele mencionou os 5 maridos dela. Foi aí que ela acordou. Percebeu que a conversa não era sobre homens, era sobre o que prendia o coração dela, sobre o que prende o seu coração agora. Jesus Cristo não escolheu aquele poço por acaso, não falou com aquela mulher por acidente. Ele estava revelando algo que destrói todo o sistema religioso que você conhece. E a resposta dela mudou tudo. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. A resposta de Jesus foi direta como uma lâmina. Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então onde? Como? Qual dos 3 grupos você está? Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para sair do sistema religioso que aprisiona. O Evangelho liberta, religião escraviza. Este canal não é para quem quer religião, é para quem quer verdade. Nos próximos minutos, você vai descobrir quem eram os 5 maridos da mulher samaritana. Vai entender por que Jesus mencionou um 6º que não era marido. E, principalmente, vai saber em qual dos 3 grupos de adoradores você está. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal agora. Ative o sino, porque o que você vai ouvir não é pregado em templos e igrejas. Os líderes religiosos escondem isso de você. Se você já é inscrito, deixe seu like e compartilhe com quem precisa acordar. Vamos direto ao ponto. Sem rodeios, sem enrolação. Jesus Cristo revelou à samaritana 3 grupos de adoradores. Apenas um Deus aceita. Qual é o seu? A mulher que tinha 5 maridos. João, capítulo 4. Jesus Cristo está cansado da caminhada. Senta perto do poço de Jacó, por volta do meio-dia. Uma mulher samaritana se aproxima para tirar água. Os judeus nem olhavam para os samaritanos, muito menos falavam com eles. Mas Jesus quebra todas as regras religiosas e pede: por favor, me dê um pouco de água. A mulher fica chocada. O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela sabia que os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Mas Jesus não veio para manter divisões religiosas. A conversa começa sobre coisas materiais: água, sede, poço, cântaro. A mulher só pensa no físico. Jesus só fala do espiritual. Ele diz:
Se você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Água viva? A mulher não entende. Ela pensa em poço profundo, em corda, em balde. Você já passou por isso? Alguém te fala de libertação e você pensa em templo, em ritual, em cargo religioso. Jesus explica: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. A mulher responde rápido: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais fique com sede e tenha que continuar vindo aqui para tirar água. Ela ainda pensa em facilidade, em conforto material. Então, Jesus muda completamente a conversa. Vai, chama o teu marido e vem cá. A resposta dela é direta: não tenho marido. E Jesus responde com uma verdade que corta como lâmina. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. 5 maridos, um 6º que não é marido. A mulher percebe na hora: agora sei que o Senhor é um profeta. Ele sabe coisas que ninguém deveria saber. Mas espera, se você acha que Jesus estava falando de adultério, você entendeu igual aos guias cegos. Os líderes religiosos leem esse texto e veem uma mulher imoral. Jesus via um povo inteiro aprisionado por adoração falsa. Você vê a diferença? Religião enxerga pecado sexual. Jesus enxerga idolatria espiritual. A mulher samaritana não representava só ela mesma. Ela era o símbolo de toda Samaria, de todo um povo que havia se misturado com nações pagãs e seus deuses. E os 5 maridos? Não eram homens de carne e osso, eram 5 povos estrangeiros, 5 religiões falsas, 5 deuses que aprisionavam aquela região. Cada um desses maridos havia deixado uma marca, uma cicatriz espiritual, uma aliança quebrada com o Deus verdadeiro. Você carrega cicatrizes assim? Passou por igrejas, por denominações, por líderes que prometeram salvação e entregaram escravidão? A mulher só entendia coisas materiais até Jesus mencionar os 5 maridos. Foi aí que ela acordou. Percebeu que a conversa não era sobre relacionamentos humanos. Era sobre adoração, sobre lealdade, sobre quem você serve de verdade. Se lermos o contexto completo, vamos verificar que a mulher só falava de coisas físicas e Jesus Cristo só falava de coisas espirituais. Quando Jesus disse a respeito dos 5 maridos, é que a mulher entendeu que a conversa era espiritual. Jesus Cristo veio oferecer o que nenhum dos 5 maridos conseguiu dar: aliança verdadeira com Deus, água que sacia para sempre, liberdade que o Evangelho traz. Você ainda carrega o cântaro da religião? Ainda sobe montes achando que Deus está lá? Ainda entra em templos construídos por homens achando que encontrará o Pai? Mas esses maridos não eram homens de carne e osso, eram algo muito pior, algo que aprisiona milhões até hoje: o reino dividido e a rejeição. Para conhecer o significado dos 5 maridos, é preciso conhecer a história de Israel. E essa história vai te mostrar por que os líderes religiosos escondem essa verdade de você. Samaria e Israel pertenciam a um mesmo reino nos tempos de Davi e Salomão. Esse reino era composto pelas 12 tribos de Israel, um reino unido, forte, abençoado por Deus. Mas depois da morte de Salomão, tudo desmoronou. O reino foi dividido em 2.
Ao sul ficou o reino de Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com sua capital em Jerusalém. Ao norte ficou o reino de Israel, composto pelas outras 10 tribos restantes, com sua capital em Samaria. Os habitantes do reino do sul eram os judeus, os do reino do norte eram os samaritanos. E essa divisão não era apenas geográfica, era espiritual, era profunda, era mortal. Você entende o que aconteceu? Um povo que era unido se separou. Um reino que tinha a promessa de Deus se fragmentou. E quando você se afasta da unidade que Deus estabeleceu, algo pior vem. O rei Salmaneser da Assíria conquistou o reino de Israel. Com o objetivo de destruir os sentimentos nacionais dos povos conquistados, ele levou muitos dos samaritanos para outras terras de seu domínio e trouxe estrangeiros de outras terras para Samaria. Os samaritanos que ficaram casaram-se com as estrangeiras que vieram. Da mesma forma, os estrangeiros casaram-se com as samaritanas. Houve uma mistura racial e religiosa, e essa mistura era proibida pela lei de Moisés. Por causa dessa mistura, os judeus não reconheciam os samaritanos como puros. Eles os tratavam com desprezo. Para os judeus, um samaritano era mais revoltante que um gentil comum, pois haviam contaminado a verdadeira religião. Por essa razão, a mulher estranhou o fato de Jesus conversar com ela e lhe pedir água. Os judeus sequer falavam com os samaritanos, mas Jesus não veio para manter divisões religiosas. A mulher do texto representava todo o povo de Samaria. Ela não era apenas uma mulher com problemas conjugais. Ela era o símbolo de um povo inteiro que havia se prostituído espiritualmente. E aqui está a verdade que os guias cegos não querem que você saiba. Você pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. Você pode estar misturando a verdade de Deus com práticas religiosas humanas. Você pode estar contaminado espiritualmente sem nem perceber. Os samaritanos eram considerados impuros, porque houve casamentos mistos entre os israelitas que permaneceram na terra e os povos pagãos trazidos pelo rei da Assíria. Essa mistura racial e religiosa era proibida pela lei de Moisés. Mas a contaminação não foi apenas racial, foi religiosa, foi espiritual. Foi devastadora, e é exatamente isso que acontece quando você mistura o evangelho com religião. Você frequenta templos feitos por mãos humanas, segue líderes religiosos em vez de seguir Jesus Cristo, pratica rituais que não estão nas Escrituras, então você está fazendo o que os samaritanos fizeram. Samaria era a capital do reino do norte de Israel, composto pelas 10 tribos que se separaram após a morte de Salomão. O reino foi dividido em 2. Ao norte ficou Israel com 10 tribos e capital em Samaria. E ao sul ficou Judá com as tribos de Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém. A divisão trouxe fraqueza. A fraqueza trouxe invasão, a invasão trouxe contaminação, e a contaminação trouxe rejeição. E foi exatamente por isso que 5 povos estrangeiros invadiram Samaria. Cada um trouxe seus deuses pagãos, cada um deixou sua marca de idolatria. Cada um se tornou um marido espiritual que aprisionou aquele povo. Babilônia, Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim, 5 nações, 5 deuses, 5 maridos. E cada um deles tinha um nome, um ritual, um poder demoníaco que escravizava. Você está pronto para descobrir quem eram esses deuses que aprisionavam Samaria? Porque eles ainda aprisionam milhões hoje. Os 5 povos pagãos e seus deuses.
5 povos estrangeiros, juntamente com seus deuses pagãos, vieram habitar Samaria. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Segundo o livro de 2 Reis, capítulo 17, esses eram os 5 maridos da mulher samaritana. 5 nações, com suas religiões falsas. 5 sistemas de adoração demoníaca. 5 alianças espirituais que aprisionavam aquele povo. Cada um desses povos trouxe consigo seus costumes, religiões e deuses. E cada deus exigia algo. Cada ritual deixava uma marca. Cada prática contaminava mais profundamente. Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote, um deus que representava fertilidade e prostituição ritual. Eles acreditavam que se prostituir nos templos trazia bênçãos materiais. Parece familiar? Hoje, líderes religiosos prometem prosperidade em troca de dinheiro. Cuta fez imagens de Nergal, o deus da guerra, da peste e da morte. Eles ofereciam sacrifícios de sangue para aplacar sua ira. Achavam que quanto mais derramamento havia, mais poder recebiam. Amate fez imagens de Acima, uma deusa ligada à feitiçaria e adivinhação. Eles consultavam os mortos, buscavam sinais nos astros, procuravam respostas em espíritos familiares. E isso ainda acontece hoje, disfarçado de profecia em templos religiosos. Ava fez imagens de Nibás e Tartaque, deuses ligados a rituais de purificação através do fogo. Eles acreditavam que passar pelo fogo purificava pecados, salvação por obras, salvação por sofrimento autoimposto, e Sefarvaim queimava seus filhos aos seus deuses, Adrameleque e Anameleque, o sacrifício mais cruel, o mais diabólico, o mais abominável. Eles literalmente colocavam suas crianças no fogo, achando que isso traria favores divinos. Os samaritanos tinham uma adoração mista que combinava elementos do judaísmo com práticas pagãs. Após a conquista assíria, 5 povos estrangeiros trouxeram seus deuses para Samaria. Babilônia adorava Sucote-Benote, Cuta adorava Nergal, Amate adorava Azima, Ava adorava Nibás e Tartaque, e Sefarvaim adorava Adrameleque e Anameleque. Eles aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e construíram o próprio templo deles no Monte Gerizim, competindo com o Templo de Jerusalém, um templo rival, uma adoração falsa, um sistema religioso corrompido. Jesus disse que os samaritanos não sabiam o que adoravam, porque eles tinham uma adoração sincretista e distorcida. Os samaritanos misturaram o judaísmo com práticas e deuses pagãos dos 5 povos que vieram habitar a região, criando uma religião híbrida que os judeus consideravam herética. O pecado de Samaria era a idolatria e a apostasia religiosa. A região havia abandonado a adoração pura a Deus e se envolvido com deuses estrangeiros, além de praticar casamentos mistos proibidos pela lei. Espiritualmente, representava a infidelidade espiritual do povo que havia se prostituído com outros deuses, simbolizados pelos 5 maridos mencionados por Jesus. Você entende agora por que Jesus mencionou 5 maridos? Cada um representava uma nação pagã, cada um representava um deus falso, cada um representava uma aliança quebrada. A diferença entre samaritanos e judeus estava na pureza étnica, religiosa e no local de adoração.
Os judeus eram puros, adoravam em Jerusalém e seguiam toda a Escritura. Os samaritanos eram mestiços, adoravam no Monte Gerizim e seguiam apenas o Pentateuco. Esses eram os 5 maridos, 5 sistemas religiosos que aprisionavam, 5 alianças diabólicas que contaminavam. Mas espera, e o 6º? Jesus disse que o 6º não era marido. Se os 5 eram povos pagãos e seus deuses, quem era o 6º que não era marido legítimo? A resposta vai mudar tudo o que você entende sobre aliança com Deus. O 6º marido que não era marido. O 6º marido era a situação atual em que se encontrava Samaria. Não tinha uma aliança com Deus, não tinha legitimidade, não tinha compromisso verdadeiro. Jesus agora era o Senhor e oferecia à mulher uma aliança eterna. Ele não veio como mais um conquistador, não veio como mais um opressor. Ele veio como o noivo legítimo que reconquista sua noiva perdida. Entende o que isso significa? Os 5 maridos eram povos pagãos com seus deuses falsos. Mas o 6º não era marido. Era uma situação de abandono espiritual, de vazio religioso, de busca sem encontro. Você já se sentiu assim? Frequentando templos, mas sem encontrar Deus? Seguindo líderes religiosos, mas sem ter paz? Praticando rituais, mas sem experimentar libertação? Espiritualmente, os 5 maridos representavam esses 5 povos com seus deuses pagãos. E o 6º, que não era marido legítimo, representava a situação de não terem uma aliança verdadeira com Deus. Jesus se apresenta à mulher samaritana sendo o 6º marido, mas não como os outros. Jesus é o marido legítimo, o esposo que traz a aliança eterna, a água viva que sacia para sempre. Jesus não escolheu o poço de Jacó para ter essa conversa com a mulher samaritana por acaso. Jacó era o patriarca de Israel. O poço representava a herança dos antepassados, a conexão com a promessa. Por causa de toda essa mistura religiosa que Samaria havia passado, eles eram rejeitados pelos judeus. Jesus então diz para Samaria que ele agora é a água pura que traz vida eterna. Ele é o poço. E ele agora chama Samaria de volta. E mais, diz para que todos os povos que ali habitavam e cultuavam outros deuses, que eles também poderiam vir. A água que ele estava oferecendo era ele mesmo, a salvação para todos. E não tinha mais distinção de judeu, samaritano ou gentil. A água era para todos. Jesus é a água que traz vida em abundância. É nessa água que lavamos nossas vestes quando fomos renascidos. Antes éramos gentios e hoje sacerdotes de Deus, andando pelo caminho que é Cristo em direção ao reino celestial. Você entende a profundidade disso? Jesus não veio estabelecer mais uma religião, não veio construir mais templos, não veio criar mais divisões. Ele veio oferecer água viva, aliança verdadeira, adoração em espírito e em verdade, sem monte, sem templo, sem intermediários humanos. A mulher samaritana representa todo o povo de Samaria e a história de mistura religiosa deles. Os 5 maridos dela simbolizam os 5 povos pagãos com seus deuses: Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, que vieram habitar Samaria. E o 6º, que não era marido, representa a situação espiritual atual de não ter aliança com Deus. Até Jesus se apresentar, até oferecer a aliança legítima, até saciar a sede que nenhum líder religioso consegue saciar. O cântaro representa os meios humanos e religiosos que muitos usam para tentar saciar a sede espiritual deles.
Ela deixou o cântaro porque encontrou em Jesus a verdadeira água viva, a salvação eterna que torna desnecessários os rituais e instrumentos religiosos externos. Você ainda carrega seu cântaro? Ainda depende de templos, de líderes, de rituais para se aproximar de Deus? Jesus está te oferecendo água viva agora. Mas antes de entender como receber essa água, você precisa ouvir o que a mulher perguntou. Uma pergunta que divide a humanidade. Uma pergunta que separa religião de evangelho. Uma pergunta que revela 3 grupos de adoradores. E foi nesse momento que a mulher percebeu: Jesus não falava de homens, não falava de relacionamentos carnais, não falava de adultério físico. Ele falava de adoração, de lealdade espiritual, de onde e como você adora a Deus. E a pergunta que ela fez em seguida mudou tudo. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Monte ou templo? Samaria ou Jerusalém? Qual é o lugar certo? A resposta de Jesus destruiu todo o sistema religioso que você conhece. A pergunta que divide a humanidade. A mulher respondeu: agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém, o templo, é o lugar onde devemos adorá-lo. Essa pergunta não foi feita por acaso. Ela representa o dilema de milhões de pessoas até hoje. Monte ou templo? Samaria ou Jerusalém? Qual é o lugar certo para adorar a Deus? Por que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim? Eles construíram um templo no Monte Gerizim por volta do 4º século antes de Cristo, alegando que era o lugar onde Moisés originalmente pretendia que os israelitas adorassem. Esse templo competia diretamente com o Templo de Jerusalém, estabelecendo um centro de adoração alternativo que aprofundou a divisão entre judeus e samaritanos. Um monte contra um templo, uma tradição contra outra tradição. Você vive esse conflito? Acha que uma denominação é melhor que outra? Acha que um templo tem mais unção que outro? Acha que um monte tem mais poder espiritual? A resposta de Jesus destruiu toda essa estrutura religiosa. Ele disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém, no templo, nem no monte, nem no templo. Você captou a profundidade disso? Jesus não escolheu um lado, ele rejeitou os dois. Ele continuou: vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos tinham adoração sincretista, misturada, contaminada. Por que os samaritanos não sabiam o que adoravam? Jesus disse isso porque eles tinham uma adoração sincretista e distorcida. Os samaritanos misturaram o judaísmo com práticas e deuses pagãos dos 5 povos que vieram habitar a região, criando uma religião híbrida que os judeus consideravam herética. Eles aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e rejeitavam o restante das Escrituras, meia-verdade misturada com mentira completa. Você faz isso? Aceita apenas os versículos que te agradam? Rejeita as partes que confrontam sua religiosidade? Mas então Jesus revela o que nenhum líder religioso quer que você saiba. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não em montes, não em templos, não em lugares físicos construídos por mãos humanas.
pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito. Ele não habita em templos feitos por homens. Ele não mora em montes escolhidos por tradições religiosas. Ele habita em quem o adora em espírito e em verdade. Jesus Cristo separa 3 grupos de adoradores: os que adoram no monte, os que adoram no templo e os que adoram em espírito e em verdade. 3 grupos, apenas um que Deus aceita. Qual dos 3 grupos você está? Você sobe montes para vigílias achando que Deus está lá? Você entra em templos e igrejas achando que a presença de Deus mora naquelas paredes? Ou você adora em espírito e em verdade, livre de estruturas religiosas humanas? No plano espiritual, os samaritanos representam aqueles que têm uma adoração mista e contaminada. Os samaritanos simbolizam pessoas que misturam práticas religiosas humanas com elementos da verdadeira fé, criando uma religiosidade híbrida que não é aceita por Deus. Mas eles também representam os que foram gentios e agora são chamados à verdadeira adoração em espírito e em verdade, sem necessidade de templos físicos, sem necessidade de montes sagrados, sem necessidade de intermediários religiosos. 3 grupos. O primeiro adora no monte, o segundo adora no templo, o terceiro adora em espírito e em verdade. Mas existe um terceiro grupo que poucos fazem parte dele. Um grupo que Jesus chama de verdadeiros adoradores. Um grupo que o Pai procura. Você quer saber quem são os que adoram no monte hoje? E por que eles estão presos em lugares geográficos achando que Deus mora lá? A resposta vai revelar se você faz parte desse grupo sem nem perceber. Primeiro grupo, os que adoram no monte. Jesus Cristo separa 3 grupos de adoradores. O primeiro grupo é dos que adoram no monte. Hoje, eles representam todos aqueles que vão a lugares considerados sagrados, fazer vigílias, retiros espirituais, buscas místicas. Você já subiu algum monte achando que Deus estava lá? Já foi para lugares altos em busca de uma presença especial? Já acreditou que determinado lugar geográfico tinha mais poder espiritual que outro? Se você respondeu sim, você faz parte do primeiro grupo, o grupo que adora no Monte Gerizim. O grupo que Jesus disse que não é aceito pelo Pai. Por que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim? Eles construíram um templo no Monte Gerizim por volta do 4º século antes de Cristo, alegando que era o lugar onde Moisés originalmente pretendia que os israelitas adorassem. Esse templo competia diretamente com o Templo de Jerusalém, estabelecendo um centro de adoração alternativo que aprofundou a divisão entre judeus e samaritanos. Um lugar contra outro lugar, uma geografia contra outra geografia. Mas Jesus foi claro: nem neste monte. Deus não mora em montes, não habita em lugares altos, não se limita a coordenadas geográficas. A adoração geográfica é uma prisão. Ela te faz acreditar que precisa ir a determinado lugar para encontrar Deus, que precisa subir montes, fazer vigílias em lugares específicos, buscar atmosferas espirituais em locais sagrados. Isso não é adoração em espírito e em verdade. Isso é idolatria disfarçada de espiritualidade. É colocar um lugar acima da presença de Deus que habita em você. Quantas vezes você ouviu líderes religiosos convocando para vigílias em montes, madrugadas nos lugares altos,
retiros espirituais em locais ungidos. Isso é adoração no Monte Gerizim moderna. É repetir o erro dos samaritanos achando que está agradando a Deus. Mas Jesus disse que chegaria o tempo em que ninguém adoraria mais assim. Esse tempo já chegou. O véu se rasgou. O templo foi destruído. Os montes perderam seu significado religioso. Agora Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você não precisa subir monte nenhum para encontrar Deus. Você não precisa ir a lugares específicos para orar. Você não precisa buscar geografias sagradas para ter comunhão com o Pai. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não importa onde você está, importa como você está. O primeiro grupo adora no monte porque ainda não entendeu que Deus não se limita a lugares. Eles buscam experiências em geografias específicas. Acreditam que determinados locais têm mais presença de Deus. Mas isso é mentira. Deus está onde há adoradores em espírito e em verdade. Não onde há montes sagrados, lugares altos ou geografias religiosas. Samaria hoje representa as igrejas e religiões institucionalizadas que mantêm práticas humanas e adoração em templos físicos, vigília em montes em vez da adoração em espírito e em verdade. Qual o nome de Samaria hoje? Samaria hoje é todo o sistema religioso que te prende a lugares, a rituais, a práticas externas. Se você ainda sobe montes achando que Deus está lá, você não é um verdadeiro adorador. Você é um adorador no Monte Gerizim moderno. E Jesus disse que o Pai não procura esse tipo de adoração. Mas tem gente que nem precisa subir monte. Eles têm algo pior. Eles construíram paredes ao redor de Deus, templos, catedrais, igrejas, denominações. O segundo grupo não adora em montes, eles adoram em Jerusalém. E Jesus também rejeitou esse grupo. Quer saber por quê? Porque você pode estar preso nele sem nem perceber. Segundo grupo, os que adoram no templo. O segundo grupo é ainda mais perigoso que o primeiro, porque parece certo, parece bíblico, parece sagrado. São os que adoram em Jerusalém, no templo, nas igrejas feitas por mãos de homens. E Jesus também rejeitou esse grupo. Ele disse: chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém, nem no templo. Você entende o que isso significa? Se você vai a templos e igrejas feitas por mãos de homens, você faz parte do segundo grupo. O grupo que adora em Jerusalém. O grupo que Jesus disse que não é aceito pelo Pai. Mas espera, você pode estar pensando: se eu adoro em espírito e em verdade, por que não posso ir a templos e igrejas? A resposta está na pergunta que ninguém quer responder. Qual é o homem que devemos seguir e praticar o que ele nos ensinou? Se você respondeu Jesus Cristo, está certo. Então, por que você segue os papas e os padres da Igreja Católica? Por que você segue Martinho Lutero e João Calvino? Por que você segue líderes de denominações? Qual era a religião e a denominação de Jesus Cristo? Se você respondeu que ele não tinha religião e denominação, está certo. Então por que você tem? Por que você aderiu ao catolicismo, protestantismo e outras denominações? Quantos templos ou igrejas Jesus e os apóstolos construíram? Se você respondeu nenhum, está certo. Então por que vocês constroem? Amando de quem? Essas perguntas destroem todo o sistema religioso. E é por isso que os líderes religiosos não querem que você as faça. Eles querem que você aceite tudo o que eles dizem sem questionar.
Muitas pessoas não gostam de ler as Escrituras Sagradas por ser um livro muito grande, por ser cansativo, por não entenderem o que está lendo. E preferem acreditar no que os líderes religiosos dizem. Eles pegam versículos e isolam das Escrituras, tirando do contexto e montam qualquer história em cima. E dizem coisas que as pessoas gostam de ouvir. Porque se disserem a verdade, as pessoas começam a deixar os templos e as igrejas. E isso não é bom para os negócios deles. Eles querem as ovelhas para extrair delas a lã, o leite e a gordura. Se disserem sobre o pecado e a vida eterna, isso não traz lucros para eles. A maioria das pessoas não gosta de ouvir sobre isso. Eles ensinam as pessoas a colocarem os seus olhos nas coisas aqui da terra e não na celestial. Eles não gostam de serem questionados. Querem que nós aceitemos tudo o que eles dizem. Mas Paulo disse: examinai tudo e retende o que é bom. Falsos mestres e profetas surgiriam entre nós. Quem são os samaritanos hoje? Hoje, eles representam todos aqueles que praticam uma religião institucional, frequentando templos e igrejas feitas por mãos humanas, seguindo líderes religiosos em vez de seguir apenas Cristo. Esses são os que adoram em Jerusalém, em templos e igrejas, em vez de adorar em espírito e em verdade como Jesus ensinou. Qual o nome de Samaria hoje? Samaria hoje representa as igrejas e religiões institucionalizadas que mantêm práticas humanas e adoração em templos físicos. Deus é espírito. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Se você ainda frequenta templos achando que Deus mora lá, você não é um verdadeiro adorador. Mas Jesus falou de um terceiro grupo, os verdadeiros adoradores, os que o Pai procura. Eles não adoram em montes, não adoram em templos, eles adoram em espírito e em verdade. E a diferença entre esse grupo e os outros dois vai revelar se você está livre ou ainda preso no sistema religioso. Os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo já chegou. Não é futuro, é agora, pois são esses que o Pai quer que o adorem. O Pai procura verdadeiros adoradores, não adoradores de montes, não adoradores de templos, verdadeiros adoradores. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a chave de tudo. Deus é espírito. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não mora em montes escolhidos por tradições religiosas. Ele habita em quem o adora em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito e em verdade? Significa adorar sem intermediários religiosos, sem lugares sagrados, sem rituais humanos, sem estruturas denominacionais. É ter comunhão direta com Deus. É seguir apenas Cristo, não líderes religiosos. É viver pela Escritura completa, não por doutrinas humanas. Os verdadeiros adoradores não precisam subir montes para encontrar Deus. Não precisam ir a templos para adorá-lo. Eles adoram onde estão, em espírito e em verdade. Você entende a liberdade disso? Você não está preso a lugares, não está preso a horários de culto, não está preso a rituais religiosos. Você é livre para adorar a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, porque Deus é espírito e habita em você, não em paredes, não em montes, em você. Mas tem um problema. A maioria das pessoas que dizem adorar em espírito e em verdade ainda frequenta templos, ainda segue líderes religiosos,
ainda pratica rituais que Jesus nunca ensinou. Elas dizem que adoram em espírito e em verdade, mas suas ações provam o contrário. Elas ainda estão presas no segundo grupo, os que adoram em Jerusalém. Jesus foi claro: chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Esse tempo já chegou. O véu se rasgou, o templo foi destruído. Agora não há mais templo físico. O templo é o corpo de Cristo, e você faz parte desse corpo. Você é o templo do Espírito Santo. Por que então você ainda vai a templos feitos por mãos de homens? Por que você ainda busca lugares sagrados? Por que você ainda segue líderes religiosos em vez de seguir apenas Cristo? O Evangelho liberta, religião aprisiona. Jesus veio te libertar do sistema religioso, mas você continua preso nele. Os verdadeiros adoradores não dependem de templos, não dependem de montes, não dependem de líderes religiosos. Eles dependem apenas de Cristo. Eles adoram em espírito, porque Deus é espírito, e adoram em verdade, porque Jesus é a verdade. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro mediador. A água que Jesus ofereceu à samaritana era Ele mesmo, a salvação para todos. E não tinha mais distinção de judeu, samaritano ou gentio. A água era para todos. Jesus é a água que traz vida em abundância. É nessa água que lavamos nossas vestes quando fomos renascidos. Antes éramos gentios e hoje sacerdotes de Deus, andando pelo caminho que é Cristo, em direção ao reino celestial. Mas então, por que tanta gente que diz adorar em espírito continua presa? Por que elas ainda frequentam templos? Por que ainda seguem homens? A resposta está nas perguntas que ninguém quer responder. Perguntas que destroem todo o sistema religioso. Perguntas que revelam se você realmente adora em espírito e em verdade ou se ainda está preso. As perguntas que ninguém quer responder. Agora vem a parte que os líderes religiosos mais odeiam. As perguntas que destroem todo o sistema. As perguntas que revelam se você realmente adora em espírito e em verdade. Se você diz que adora em espírito e em verdade, está certo. Então, por que você vai a templos e igrejas feitas por mãos de homens? Responda a essa pergunta, sem fugir, sem enrolar. Por que você frequenta templos se Jesus disse que nem no monte nem em Jerusalém? Qual é o homem que devemos seguir e praticar o que ele nos ensinou? Se você respondeu Jesus Cristo, está certo. Então por que você segue os papas e os padres da Igreja Católica? Por que você segue Martinho Lutero e João Calvino? Por que você segue Testemunhas de Jeová e outras denominações? Jesus disse para seguir apenas Ele, mas você segue homens. Por quê? Qual era a religião e a denominação de Jesus Cristo? Se você respondeu que ele não tinha religião e denominação, está certo. Então por que você tem? Por que você aderiu ao catolicismo, protestantismo, Testemunhas de Jeová e outras? Jesus não fundou denominação nenhuma. Ele não criou religião. Ele veio trazer o evangelho que liberta. Mas você insiste em se prender a religiões. Quantos templos ou igrejas Jesus e os apóstolos construíram? Se você respondeu nenhum, está certo. Então por que vocês constroem a mando de quem? Jesus nunca mandou construir templos. Os apóstolos nunca construíram igrejas, mas os líderes religiosos de hoje constroem catedrais, templos, mega-igrejas. A mando de quem? Essas perguntas incomodam.
porque revelam que a maioria das pessoas não segue Jesus. Elas seguem homens, seguem tradições, seguem religiões. Muitas pessoas não gostam de ler as Escrituras Sagradas por ser um livro muito grande, por ser cansativo, por não entenderem o que está lendo, e preferem acreditar no que os líderes religiosos dizem. Eles pegam versículos e isolam das Escrituras, tirando do contexto, e montam qualquer história em cima, e dizem coisas que as pessoas gostam de ouvir. Porque se disserem a verdade, as pessoas começam a deixar os templos e as igrejas. E isso não é bom para os negócios deles. Eles querem as ovelhas para extrair delas a lã, o leite e a gordura. Se disserem sobre o pecado e a vida eterna, isso não traz lucros para eles. E a maioria das pessoas não gosta de ouvir sobre isso. Eles ensinam as pessoas a colocarem os seus olhos nas coisas aqui da terra e não na celestial. Eles não gostam de serem questionados. Querem que nós aceitemos tudo o que eles dizem. Mas Paulo disse: examinai tudo e retende o que é bom. Falsos mestres e profetas surgiriam entre nós. Você está examinando tudo? Ou está aceitando cegamente o que os líderes religiosos dizem? Você está retendo o que é bom? Ou está seguindo tradições que Jesus nunca ensinou? Você sabe a resposta dessas perguntas. Sabe que Jesus não tinha religião. Sabe que ele nunca construiu templos. Sabe que ele mandou seguir apenas ele. Mas você continua fazendo o contrário. Por quê? Porque você foi enganado pelos guias cegos. E esses guias cegos têm um negócio lucrativo. Um sistema que extrai das ovelhas tudo o que elas têm. E você precisa saber como esse negócio funciona. Os guias cegos e o negócio da religião. Jesus Cristo chamou os líderes religiosos de guias cegos. Não foi ofensa, foi diagnóstico. Eles tinham olhos, mas não enxergavam a verdade. Tinham a Escritura, mas distorciam tudo. Hoje não é diferente. Os líderes religiosos modernos são os mesmos guias cegos. Eles pegam versículos isolados das Escrituras, tiram do contexto e montam qualquer história em cima. E dizem coisas que as pessoas gostam de ouvir. Prosperidade, bênçãos materiais, vitórias financeiras. Porque se disserem a verdade sobre pecado e vida eterna, as pessoas começam a deixar os templos e as igrejas. E isso não é bom para os negócios deles. Porque religião virou negócio. Um negócio lucrativo que precisa das ovelhas para extrair delas a lã, o leite e a gordura. Se pregassem sobre pecado, as pessoas não voltariam. Se falassem sobre cruz e sacrifício, os bancos ficariam vazios. Se ensinassem sobre negar a si mesmo e seguir Cristo, os dízimos diminuiriam. Então eles pregam o que dá lucro, o que mantém as pessoas presas, o que garante a continuidade do sistema religioso. Eles ensinam as pessoas a colocarem os seus olhos nas coisas aqui da terra e não na celestial. Pregam sobre bênçãos temporais em vez de salvação eterna. Falam de reinos terrenos em vez do reino dos céus. E a maioria das pessoas não gosta de ouvir sobre pecado e vida eterna. Preferem sermões motivacionais, mensagens de autoajuda, promessas de prosperidade. Muitas pessoas não gostam de ler as Escrituras Sagradas por ser um livro muito grande, por ser cansativo, por não entenderem o que está lendo e preferem acreditar no que os líderes religiosos dizem. É mais fácil assim, mais cômodo, menos confrontador, mas também mais perigoso. Paulo avisou: examinai tudo e retende o que é bom.
Ele sabia que falsos mestres e profetas surgiriam entre nós, lobos vestidos de ovelhas entrando pelos rebanhos. Eles não gostam de serem questionados. Querem que as ovelhas aceitem tudo o que eles dizem sem examinar, sem questionar, sem confrontar com a Bíblia. Mas a Escritura manda examinar, manda reter o que é bom, manda provar os espíritos para ver se são de Deus. Você tem examinado? Ou tem apenas aceitado cegamente o que os líderes dizem? Você retém o que é bom? Ou segue tradições humanas que contradizem as Escrituras? Os guias cegos distorcem toda a Escritura. Eles são como os fariseus que Jesus condenou. Limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de rapina. Constroem templos magníficos, mas não conhecem Deus. Fazem longas orações em público, mas devoram as casas das viúvas. Vestem roupas religiosas, mas têm corações cheios de hipocrisia. Jesus disse que os fariseus carregavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas não moviam um dedo para ajudar. Os líderes religiosos de hoje fazem o mesmo. Impõem regras, cobram dízimos, exigem obediência, mas não libertam ninguém, porque o negócio deles depende de pessoas presas. Gancho emocional poderoso. E enquanto você examina tudo isso, enquanto retém o que é bom, você descobre algo chocante sobre os samaritanos. Eles não sabiam o que adoravam. Jesus disse isso claramente. E a razão vai te revelar se você também não sabe o que adora. Porque a adoração sincretista é a religião mais perigosa de todas. Porque os samaritanos não sabiam o que adoravam. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Jesus foi direto, sem rodeios. Eles não sabiam o que adoravam. Por que os samaritanos não sabiam o que adoravam? Jesus disse isso porque eles tinham uma adoração sincretista e distorcida. Os samaritanos misturaram o judaísmo com práticas e deuses pagãos dos 5 povos que vieram habitar a região. Eles criaram uma religião híbrida que os judeus consideravam herética. Pegaram um pouco de verdade e misturaram com muita mentira. Aceitaram alguns mandamentos de Deus e rejeitaram outros. Em que Deus os samaritanos acreditavam? Os samaritanos tinham uma adoração mista que combinava elementos do judaísmo com práticas pagãs. Eles aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e rejeitavam o restante das Escrituras, os profetas, os salmos, os livros históricos. Tudo o que não estava nos 5 primeiros livros, eles descartavam. Por que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim? Eles construíram um templo no Monte Gerizim por volta do 4º século antes de Cristo, alegando que era o lugar onde Moisés originalmente pretendia que os israelitas adorassem. Esse templo competia diretamente com o Templo de Jerusalém, estabelecendo um centro de adoração alternativo que aprofundou a divisão entre judeus e samaritanos. Era adoração geográfica contra adoração geográfica. E você? Você aceita apenas partes da Bíblia que te agradam? Rejeita versículos que confrontam sua religiosidade? Então você adora como os samaritanos. Qual era a diferença entre samaritanos e judeus? A diferença estava na pureza étnica, religiosa e no local de adoração. Os judeus eram puros, adoravam em Jerusalém e seguiam toda a Escritura. Os samaritanos eram mestiços, adoravam no Monte Gerizim e seguiam apenas o Pentateuco. Mas ambos estavam errados, porque focavam no lugar em vez do coração. Monte Gerizim versus Jerusalém. Essa era a falsa dicotomia.
A mulher perguntou onde adorar, e Jesus destruiu ambas as opções. Nem no monte, nem no templo. Qual era o pecado de Samaria? O pecado de Samaria era a idolatria e a apostasia religiosa. A região havia abandonado a adoração pura a Deus e se envolvido com deuses estrangeiros. Espiritualmente, representava a infidelidade espiritual do povo que havia se prostituído com outros deuses, simbolizados pelos 5 maridos mencionados por Jesus. Quem são os samaritanos no plano espiritual? No plano espiritual, eles representam aqueles que têm uma adoração mista e contaminada. Os samaritanos simbolizam pessoas que misturam práticas religiosas humanas com elementos da verdadeira fé, criando uma religiosidade híbrida que não é aceita por Deus. Mas eles também representam os que foram gentios e agora são chamados à verdadeira adoração em espírito e em verdade, sem necessidade de templos físicos. Você é um samaritano espiritual? Você mistura verdade com tradições humanas? Você aceita só o que te convém da Escritura? Se sim, você não sabe o que adora. Assim como os samaritanos não sabiam, e Jesus está te confrontando agora. Mas a história tem um final glorioso. Os samaritanos creram em Jesus. Eles deixaram o cântaro, abandonaram o sistema religioso e receberam a água viva. Por que os samaritanos creram em Jesus? Porque Jesus ofereceu a eles a água viva, uma aliança verdadeira com Deus, sem distinção de raça ou origem. E essa mesma água está disponível para você agora. A salvação que liberta, o evangelho que quebra cadeias religiosas, a vida eterna que nenhum templo pode dar, a água que liberta para sempre. A mulher deixou o cântaro. Esse detalhe não está ali por acaso. O cântaro representa os meios humanos e religiosos que muitos usam para tentar saciar a sede espiritual. Ela abandonou o cântaro porque encontrou em Jesus a verdadeira água viva. A salvação eterna que torna desnecessários os rituais e instrumentos religiosos externos. Você ainda carrega seu cântaro? Ainda depende de meios religiosos para se aproximar de Deus? Ainda acha que precisa de templos, de montes, de líderes religiosos? Jesus é a água viva. E essa água não vem de cântaros religiosos, não vem de poços construídos por homens. Ela jorra do próprio Cristo para a vida eterna. Por que os samaritanos creram em Jesus? Eles creram porque Jesus ofereceu a eles a água viva, uma aliança verdadeira com Deus, sem distinção de raça ou origem. Jesus rompeu as barreiras religiosas e sociais. Mostrou que a salvação não estava mais restrita aos judeus, não estava mais presa ao monte ou ao templo físico. A salvação era para todos os que adorassem em espírito e em verdade, judeus, samaritanos e gentios, sem distinção, sem barreiras, sem exclusão. A água que ele estava oferecendo era ele mesmo, a salvação para todos, e não tinha mais distinção de judeu, samaritano ou gentio. A água era para todos. Jesus é a água que traz vida em abundância. É nessa água que lavamos nossas vestes quando fomos renascidos. Antes éramos gentios e hoje sacerdotes de Deus, andando pelo caminho que é Cristo em direção ao reino celestial. Qual o nome de Samaria hoje? Samaria hoje representa as igrejas e religiões institucionalizadas que mantêm práticas humanas e adoração em templos físicos, vigília em montes, em vez da adoração em espírito e em verdade. Quem são os samaritanos hoje?
Hoje, eles representam todos aqueles que praticam uma religião institucional, frequentando templos e igrejas feitas por mãos humanas, seguindo líderes religiosos em vez de seguir apenas Cristo. Esses são os que adoram no monte ou em Jerusalém, em templos e igrejas, em vez de adorar em espírito e em verdade como Jesus ensinou. Mas você pode sair dessa prisão, pode deixar o cântaro, pode abandonar o sistema religioso, pode receber a água viva. Jesus Cristo separa 3 grupos de adoradores: os que adoram no monte, os que adoram no templo e os que adoram em espírito e em verdade. Qual dos 3 grupos você está? Você adora em montes achando que Deus mora lá? Você adora em templos feitos por mãos humanas? Ou você adora em espírito e em verdade? A resposta a essa pergunta determina se você é aceito pelo Pai, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, não adoradores de lugares, não adoradores de sistemas religiosos, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito porque Deus é espírito, e que adoram em verdade, porque Jesus é a verdade. Agora, você sabe qual grupo Deus aceita. Sabe que a salvação não está em montes ou templos. Sabe que o Evangelho liberta e a religião aprisiona. Mas saber não é suficiente. Você precisa agir, precisa deixar o cântaro, precisa abandonar o sistema religioso, precisa beber da água viva. E essa decisão você precisa tomar agora, porque a vida eterna não espera. A graça de Deus está disponível agora, mas amanhã pode ser tarde demais. Em qual dos 3 grupos você está? Essa é a pergunta que Jesus fez àquela mulher samaritana no poço de Jacó. E é a pergunta que ele está fazendo a você agora. Você adora no monte? Sobe lugares altos achando que Deus mora lá? Busca geografias sagradas para ter experiências espirituais? Ou você adora no templo? Frequenta igrejas feitas por mãos humanas? Segue líderes religiosos em vez de seguir apenas Cristo? Ou você é um verdadeiro adorador? Adora em espírito e em verdade? Tem comunhão direta com Deus sem intermediários religiosos? Jesus Cristo separa 3 grupos de adoradores: os que adoram no monte, os que adoram no templo e os que adoram em espírito e em verdade. Apenas um desses grupos o Pai aceita: os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, porque Deus é espírito, e que adoram em verdade, porque Jesus é a verdade. A mulher samaritana deixou o cântaro. Ela abandonou os meios religiosos humanos e encontrou em Jesus a água viva que sacia para sempre. Essa mesma água está disponível para você agora. A salvação que liberta, o Evangelho que quebra cadeias religiosas, a vida eterna que nenhum monte ou templo pode dar. Mas você precisa deixar o cântaro, precisa abandonar o sistema religioso, precisa sair da prisão dos montes e templos, precisa adorar em espírito e em verdade. O Evangelho liberta, religião aprisiona. Jesus veio te libertar, mas a decisão é sua. Se este vídeo te libertou de alguma mentira religiosa, inscreva-se no canal agora. Ative o sino para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com quem precisa acordar. Nos comentários, escreva em qual dos 3 grupos você estava. E se você decidiu hoje se tornar um verdadeiro adorador, declare isso. Que mais pessoas sejam libertas do sistema religioso que aprisiona. Porque o Evangelho liberta. E a verdade te fará livre.